parte integrante do caderno de encargos dos Jogos Olímpicos de 2016, a Transolímpica é uma via expressa da cidade do Rio de Janeiro, que liga a Barra da Tijuca a Deodoro. Seu nome oficial é Corredor Presidente Tancredo Neves. A via possui uma pista exclusiva para a BRT que liga o Recreio dos Bandeirantes à Vila Militar. O pontapé inicial da via foi a construção do viaduto sobre a Avenida Marechal Fontenelle em Sulacap. Essa parte da obra teve duração de 1 ano. Ainda em 2012, a prefeitura começou a erguer um segundo viaduto sobre a Avenida Brasil, e um terceiro sobre o ramal da Supervia em Magalhães Bastos. No total, a via expressa possui 16 pontes e viadutos. Também em dezembro de 2012, houve o início da perfuração do túnel sob o maciço da Pedra Branca, que possui 4 galerias, 2 por sentido, a exemplo do túnel Rebouças. O governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, o prefeito da cidade, Eduardo Paes, e o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, acionaram nesta sexta-feira a primeira detonação de rochas para a perfuração do túnel da Transolímpica, na Serra do Engenho Velho, na Zona Oeste. Com 23 quilômetros de extensão, o Corredor Expresso vai ligar a Barra da Tijuca, onde ficará o Parque Olímpico e a Vila dos Atletas, ao bairro de Deodoro, que vai abrigar o Parque Radical do Rio, palco das provas de pentatlo moderno, esgrima, tiro e mountain bike. A obra, estimada em 1,6 bilhão de reais, deve ficar pronta em dezembro do ano que vem. Já neste sábado, começa a contagem regressiva de 1000 dias para as Olimpíadas de 2016. Que possui 4 galerias, 2 por sentido, a exemplo do túnel Rebouças. As galerias maiores com 1,8 km e as menores possuem 200 metros de extensão. O corredor de BRT percorre quase a totalidade da via expressa. No sentido norte, ele segue por um desvio de 500 metros antes do fim da via expressa, chegando à Vila Militar. No sentido sul, ele segue até o fim da via expressa e continua o trajeto pela Avenida Salvador Allende até chegar ao bairro do Recreio dos Bandeirantes. A Transolímpica foi criada para ligar 2 polos de eventos dos Jogos Olímpicos de 2016, o Parque Olímpico da Barra da Tijuca e o Parque Olímpico de Deodoro. Inauguradas em julho de 2016, tanto a via expressa quanto o corredor de BRT tiveram circulação restrita nas primeiras semanas a espectadores e veículos de serviço dos Jogos Olímpicos de 2016. E para agilizar a locomoção de quem virá participar e assistir os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, várias obras viárias foram feitas no Rio de Janeiro. Uma delas é a Transolímpica, inaugurada no último sábado. A Transolímpica é a última obra de mobilidade para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos inaugurada na cidade. São cerca de 26 quilômetros. A via liga o bairro do Recreio, na zona oeste do Rio, à Vila Militar de Deodoro, na zona norte.
A linha expressa poderá ser utilizada por carros e também por ônibus BRT. Os coletivos têm uma faixa exclusiva. A Transolímpica faz a integração entre 11 bairros da cidade e conta com 6 estações e 2 terminais, todos cobertos. Tanto o BRT quanto as faixas para carros do novo corredor estarão disponíveis para a população a partir do dia 22 de agosto. A expectativa da Prefeitura é que 70 mil pessoas utilizem o transporte coletivo e 55 mil veículos trafeguem pela via expressa diariamente. Mas até lá, somente espectadores dos Jogos e quem for trabalhar no evento estará autorizado a trafegar pela Transolímpica. O corredor de BRT entrou em operação comercial regular no dia 23 de agosto de 2016, e a via expressa foi aberta ao público dias depois, em 26 de agosto. Inicialmente, a via teria uma extensão de 26 quilômetros. Você sabia que o terceiro corredor de BRTs da cidade está pronto? A Transolímpica liga o Recreio a Deodoro com 26 quilômetros de extensão, incluindo 2 novos túneis no maciço da Pedra Branca. Por aqui passarão até 55 mil carros por dia. O tempo de viagem será reduzido e vai integrar 11 bairros. Para você entender melhor como vai funcionar a Transolímpica, vamos separar em 2 fases, durante e depois dos Jogos Rio 2016. Até o final dos Jogos Olímpicos, o BRT funciona apenas para os espectadores e para quem for trabalhar no evento. Além disso, as pistas exclusivas para carros atendem somente veículos autorizados. Após os Jogos, o cenário muda. A Transolímpica estará em pleno funcionamento e aberta para toda a população. São 17 estações e 4 terminais ao longo do percurso, fazendo conexão com a Transcarioca e também com a Transoeste. A Transolímpica é uma via a serviço dos Jogos e do Carioca. E não se esqueça, qualquer dúvida é só acessar o cidadeolímpica.rio. Porém, em função do alto valor das obras, foi reduzida para 23 quilômetros. A via passa pelos bairros do Curicica, Taquara, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos, Vila Militar e Deodoro. Começando na Avenida Salvador Allende, que foi totalmente transformada para fazer parte do projeto, e termina na Avenida Brasil, na altura de Magalhães Bastos. É a ligação mais rápida e direta entre parte da zona oeste do Rio de Janeiro aos bairros litorâneos da mesma região. A via possui 2 pistas para carros, com 3 faixas cada uma, e um corredor de BRT com 18 estações. O custo da obra e valor do pedágio só seriam divulgados no dia 11 de junho de 2010, quando seria realizada uma audiência pública. O lançamento do edital de licitação seria em setembro de 2010. A Transolímpica foi construída e operada em parceria com a iniciativa privada. A empresa responsável pela construção teria a remuneração pela cobrança do pedágio, recebendo ainda uma contrapartida mensal da prefeitura. Outra empresa explora o sistema BRT. A praça de pedágio ficou situado na altura do bairro de Jardim Sulacap. As obras tiveram previsão de início para o primeiro semestre de 2011. Porém, posteriormente, o início foi adiado para janeiro de 2012, o que também não se realizou.
A licitação foi remarcada para março de 2012, porém, foi novamente adiada devido a mudanças no edital. O atraso ocorreu pois o projeto passou por mudanças, com o objetivo de diminuir os custos de implantação, orçados inicialmente em mais de 3 bilhões de reais, e que deveriam cair para 2,1 bilhões, segundo o prefeito Eduardo Paes. O trajeto original, que teria 26 quilômetros, foi encurtado em 3 quilômetros, com a exclusão de uma variante que seria construída na Avenida Duque de Caxias, na Vila Militar. Também foi reestruturado o trecho do corredor entre as avenidas Marechal Fontenelle e Avenida Brasil para diminuir a quantidade de desapropriações. Outra mudança de peso foi o tamanho do túnel que foi construído sob o maciço da Pedra Branca. Vale lembrar que esta obra foi realizada em uma parceria público-privada firmada entre a Prefeitura e um consórcio com participação acionária de 3 principais empresas investigadas pela Operação Lava Jato: a OAS, a Andrade Gutierrez e a Aldebrecht. No fim das obras, o custo total do projeto chegou a 2,2 bilhões de reais. Além das questões envolvendo corrupção no processo de construção da via, outro ponto que merece atenção é a cobrança de pedágio. Moradores do município acionam a prefeitura com questionamentos sobre a legalidade da cobrança. De acordo com o artigo 22 da Constituição Brasileira, os municípios são proibidos de cobrar pelo uso de uma via que seja intramunicipal, ou seja, que saia de um ponto da cidade e termine em outro do mesmo município. Do ponto de vista técnico-ambiental, devemos considerar que o diagnóstico ambiental do meio físico sofrerá influência da implantação do corredor viário transolímpico e dos processos necessários a esta implantação, quais sejam remoção da vegetação e das habitações localizadas no trecho, movimentação de terra, terraplenagem, preparação e limpeza do terreno, explosões para abertura de túnel nos maciços rochosos, geração de resíduos da demolição e dos solos e rochas, pavimentação, dentre outros. Para a elaboração do diagnóstico físico do corredor viário transolímpico, realizou-se saídas de campo para coletas de dados primários, além de exaustivo levantamento bibliográfico de dados já publicados na literatura nacional e internacional. Sendo assim, a seguinte metodologia foi utilizada: geomorfológica, com a utilização de imagens de sensoriamento remoto para a delimitação das grandes formas de relevo. Geológica, com o levantamento de dados do Serviço Geológico do Brasil. Solos, com análise de dados secundários de trabalhos e estudos já realizados na região. Recursos hídricos superficiais. Foi realizada a subdivisão e caracterização da área nas unidades básicas de planejamento. Processos erosivos. Em campo, foram avaliados aspectos associados à relação entre declividade do terreno e propensão à erosão, identificando a existência de feições erosivas e os locais preferenciais de carreamento e deposição final dos materiais erodidos. Topografia. Com base no levantamento topográfico realizado pela empresa responsável pela elaboração do projeto básico da Transolímpica, caracterização atmosférica. Os dados secundários obtidos no Instituto Estadual do Ambiente, órgão ambiental do Rio de Janeiro, foram a base para a elaboração do diagnóstico da qualidade do ar. Níveis de ruído. Foram definidos pontos ao longo do traçado da via para a medição dos ruídos de fundo existentes, priorizando locais próximos a centros urbanos,
permitindo avaliar futuros impactos na população e a áreas de remanescentes e fragmentos florestais, possibilitando mensurar os impactos em espécies de fauna. Conclusão: o presente estudo tem como finalidade apresentar um cenário quanto à viabilidade ambiental do empreendimento, fundamentado nos critérios de avaliação dos impactos descritos ao longo do trabalho. É evidente que a instalação de um empreendimento com as características descritas neste EIA causará uma série de impactos negativos e positivos, principalmente no meio socioeconômico, por se tratar de uma área urbana e em sua maior parte com grande adensamento populacional. No entanto, comparando-se os impactos negativos nas fases de instalação e operação, observa-se significativa redução destes impactos na fase de operação. Isso decorre do fato de que os impactos negativos mais significativos serão temporários e cessarão após a fase de instalação. Em razão de todas as considerações aqui expostas, conclui-se que o empreendimento em questão é perfeitamente viável do ponto de vista social e ambiental, desde que haja fidedigna implantação dos programas ambientais, que garantam a execução e o controle das ações planejadas e a correta condução socioambiental das obras.